Você já soube exatamente o que precisava fazer, e mesmo assim esperou o momento certo chegar? Quantas vezes você teve a ideia certa, na hora certa, pedir o aumento, topar a proposta, mandar aquele e-mail, e escolheu esperar mais um pouco? Semana que vem eu resolvo. Ainda não é a hora. E quando finalmente decidiu agir, alguém já tinha feito o que você só pensou em fazer. Existe uma parábola no Evangelho de Mateus que descreve exatamente essa cena, só que com três pessoas, o mesmo ponto de partida e o mesmo prazo. E o primeiro verso já mostra a diferença entre quem ganhou e quem perdeu. Não foi sorte. Foi o momento em que cada um decidiu se mexer. Um homem parte de viagem e deixa uma soma alta de dinheiro com três empregados, cada um recebendo de acordo com sua capacidade. E o texto diz o que o primeiro fez com a parte dele. O que receberá 5 talentos foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5. Imediatamente. Não quando desse, não quando tivesse certeza, na hora. Isso já estabelece o ponto de partida, um prazo aberto, e alguém que não deixou esse prazo passar em branco. Mas essa é só metade da história. Falta ver o que aconteceu com quem escolheu não agir, e por que isso custou muito mais do que ele imaginava. Antes de voltar pro texto, vale ver esse mesmo padrão funcionando na prática, numa situação bem mais parecida com a sua do que parece. Princípio 1. A hesitação em si nunca foi o problema é o tempo perdido dentro dela. Pensa numa pessoa que reconhece uma boa oportunidade assim que ela aparece. Ela sente a mesma insegurança que qualquer um sentiria. A diferença é que ela age com a insegurança ainda ali, em vez de esperar ela sumir primeiro. Porque essa espera raramente tem um fim marcado, ela só termina quando alguém de fora força a decisão. Imagina o Marcos. Ele trabalha numa agência e percebe, num mês qualquer, que um cliente grande está insatisfeito e prestes a cancelar o contrato de R$ 4.500 mensais. Marcos tem a ideia certa, propor um pacote extra que resolveria o problema do cliente. Ele passa 2 semanas pensando em como apresentar isso, revisando a proposta, esperando o momento ideal na reunião. Nesse meio tempo, uma colega de time, com a mesma ideia, menos revisada, manda a proposta para o cliente na primeira semana. Ela assina o contrato, recebe o crédito, e é promovida com um aumento de 20% ainda naquele trimestre. Marcos tinha a mesma informação, o mesmo acesso, o mesmo prazo. A diferença inteira coube nas 2 semanas que ele usou para pensar em vez de agir. Guarda esse raciocínio, porque é exatamente o que a parábola cobra a seguir, o momento em que a conta chega para quem não se mexeu. Princípio 2. Quando a cobrança finalmente chega, já é tarde demais para corrigir o que ficou parado. O terceiro empregado da parábola recebeu a parte dele, cavou um buraco e escondeu o dinheiro. E foi ali que ele ficou, até que. Ora, depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Repara, o mesmo muito tempo que os outros 2 usaram para dobrar o que receberam foi o tempo que esse terceiro simplesmente deixou passar. Não é que ele tenha tido menos prazo, é que ele só volta a pensar no dinheiro quando é forçado a prestar contas. E a justificativa que ele dá nesse momento, atemorizado, fui esconder na terra o teu talento, só aparece depois que já não dá mais para mudar o resultado. É o discurso de quem sabia o que devia ter feito, dito tarde demais para valer alguma coisa. Mas o que mais chama atenção na resposta que ele recebe é outra coisa, porque nem coragem total era exigida dele. Princípio 3. Mesmo o caminho mais seguro possível ainda exigia alguma ação, e ele não tomou nem essa. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros.
Existiam banqueiros no mundo daquela época que pagavam juros sobre depósito, a opção mais conservadora que dava para imaginar, quase sem risco nenhum. E mesmo essa alternativa mínima o servo não tomou. É a diferença entre guardar dinheiro numa gaveta e simplesmente deixá-lo render num lugar seguro. A segunda opção não exige coragem, exige só o gesto de não deixar o tempo passar parado. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Provérbios 27, versículo 1. O amanhã que o servo estava esperando nunca chegou do jeito que ele imaginava, chegou como cobrança. Esses três momentos da parábola apontam todos para o mesmo lugar, e é esse lugar que sobra para você aplicar ainda esta semana. Os dois empregados que agiram, o que enterrou o dinheiro e a resposta que cada um recebeu apontam para uma coisa só. O que separou quem ganhou de quem perdeu não foi a ausência de medo, foi o instante em que cada um decidiu se mover, ou não. É bom lembrar que essa parábola é um ensino de responsabilidade, não uma técnica de produtividade. Jesus não estava dando aula de decisão financeira, estava usando uma cena reconhecível para falar de fidelidade. Mas o dado que fica, sem forçar leitura nenhuma, é este: os três tiveram exatamente o mesmo prazo. A oportunidade não desapareceu no dia em que o Senhor voltou, ela desapareceu, aos poucos, no silêncio entre reconhecer o que precisava ser feito e fazer. Então essa semana, faz uma coisa só. Pensa numa decisão que você já reconhece como oportunidade: pedir aquele aumento, se candidatar para a vaga, propor a ideia que está engavetada, começar o que você já sabe que devia ter começado. E que você vem adiando sem um motivo que resista a ser dito em voz alta: só depois eu vejo. Agora define um prazo curto, não algum dia, esta semana. E o prazo não é pro resultado final, é pro primeiro passo verificável. Mandar o e-mail. Marcar a conversa. Preencher o formulário. Não é sobre garantir que vai dar certo, é sobre fechar a distância entre saber o que fazer e fazer. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, isso ajuda o canal a chegar em mais gente. Comenta imediatamente aqui embaixo se tem uma decisão que você vai parar de adiar essa semana. E se você quer mais sabedoria bíblica aplicada ao seu dinheiro, se inscreve no canal. Que Deus abençoe a sua vida financeira.